O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, reforçou recentemente sua preocupação com a crescente instabilidade que marca o cenário global. Em palestra realizada na Escola Superior de Guerra, ESG, instituição vinculada ao Ministério da Defesa e dedicada à formação de profissionais civis e militares em questões de segurança, defesa e desenvolvimento nacional, ele chamou atenção para um mundo em profunda transformação, repleto de incertezas e desafios. Múcio ressaltou que o equilíbrio internacional que caracterizou o século XX já não existe há tempos. A antiga ordem bipolar, marcada pela rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria e pela corrida armamentista, deu lugar a uma realidade muito mais complexa. Hoje o sistema internacional é multilateral, com dinâmicas que se manifestam em diversas áreas: política, economia, defesa, diplomacia, cultura e religião. Essa multiplicidade de fatores, segundo ele, gera um quadro imprevisível para os próximos anos. Essa avaliação não é isolada. A Estratégia Nacional de Defesa do Brasil, documento oficial sancionado pelo presidente Lula em novembro de 2025, também alerta para os riscos que o país enfrenta. O texto destaca que o Brasil pode ser afetado por conflitos internos e externos decorrentes da competição estratégica cada vez mais acirrada entre as grandes potências mundiais. Nos últimos tempos, o ministro tem sido enfático na defesa de maiores investimentos na área militar. Em conversa com a imprensa no início de março, Múcio deixou claro que o Brasil precisa se preparar para um ambiente internacional mais hostil. Para ele, fortalecer a defesa não é uma questão de agressão, mas de proteção. Quando falamos em investir mais, estamos falando em defender o que somos, o que temos e as nossas riquezas, que são imensas. Nossas forças armadas são menores do que as necessidades do país, afirmou. Na mesma ocasião, o ministro mencionou ter recebido um relatório detalhado do comandante do Exército, General Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, sobre a situação do conflito envolvendo o Irã. Assim como ocorreu na Venezuela, em países onde há perspectiva de problemas, estamos preparados. Não para atacar, mas para dissuadir. As Forças Armadas existem para proteger o Brasil, explicou. Um dos principais objetivos de Múcio é aprovar no Congresso Nacional um modelo de financiamento que garanta maior estabilidade orçamentária para as Forças Armadas. A proposta em discussão prevê elevar os investimentos militares para pelo menos 2% do Produto Interno Bruto, PIB. Segundo o ministro, a falta de recursos previsíveis impede o avanço de projetos essenciais para a defesa nacional. Em audiência na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, realizada em setembro de 2025, Múcio usou exemplos de outros países para reforçar seu argumento. O Chile hoje tem uma frota de aviões maior que a nossa. A Colômbia também. Qual foi o segredo desses países? Eles criaram fontes de financiamento que não dependem das oscilações políticas, observou. O ministro também destacou que o Brasil é, atualmente, o país da América do Sul que menos investe em defesa em relação ao seu PIB. Essa realidade contrasta com um passado em que os gastos militares eram mais expressivos. Em 2000, por exemplo, os investimentos representavam cerca de 1,95% do PIB. Desde então, houve uma queda contínua. 2009, 1,54%; 2012, 1,38%; 2021, 1,15%; 2022, 1,05%; 2023, 1,00% em 2024. Segundo dados do Instituto Internacional de Pesquisa da Paz de Estocolmo, CIPRI, referência mundial em estudos sobre segurança, o Brasil atingiu seu menor índice histórico, apenas 0,97% do PIB destinado à defesa. Apesar das dificuldades orçamentárias, o Ministério da Defesa conseguiu aprovar no Congresso um aporte extra de 30 bilhões de reais para projetos considerados estratégicos. Entre as iniciativas beneficiadas estão o Programa de Desenvolvimento de Submarinos, PROSUB da Marinha, a aquisição dos caças F-39 Gripen, o Programa Nuclear da Marinha, o Programa de Desenvolvimento de Navios Patrulha. No entanto, Múcio reconhece que esse valor ainda está longe do necessário para recuperar plenamente a capacidade militar do país. Em entrevista à Globo News em janeiro, ele lembrou que os custos envolvidos são elevados. Um avião custa cerca de 100 milhões de dólares. Um submarino, aproximadamente 800 milhões de euros. Os números são enormes, afirmou. No cenário internacional, a discussão sobre investimentos em defesa ganhou força nos últimos anos. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, que reúne 32 países da Europa e da América do Norte,
incluindo potências como Estados Unidos, Canadá, França e Alemanha, recomenda que seus membros destinem pelo menos 2% do PIB para a área militar. Esse é justamente o patamar que o Ministério da Defesa brasileiro busca alcançar.